meu marido me chamou de baleia e me expôs em público. Eu me transformei e ele implorou. Eu nunca imaginei que o homem que dizia me amar seria o mesmo que aprenderia a rir do meu corpo em público. Meu nome é Laura. Durante anos fui conhecida como a mulher discreta, gentil, prestativa. Aquela que se encolhia para não incomodar, aquela que pedia desculpas até por existir. Tudo começou depois que eu engordei. Não foi de repente, foi aos poucos. Quilos silenciosos que chegaram junto com noites mal dormidas, ansiedade, rotina pesada, cobranças, maternidade, trabalho e um casamento que já não me protegia. No começo, ele fazia piadas só entre nós. Você vai acabar rolando pela casa. Eu sorria. Por dentro, doía. Depois, as piadas ganharam plateia. E então, ganharam crueldade. Antes de continuar esta história, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Me diga nos comentários, você já foi humilhada por alguém que dizia te amar? Eu costumava acreditar que certas palavras não machucavam porque eram ditas em tom de brincadeira. Eu repetia isso para mim mesma todas as vezes em que ele ria do meu corpo, das minhas roupas, da forma como eu evitava espelhos e fotos. Eu dizia que era apenas o jeito dele, que homens não sabem medir o peso das frases, que eu precisava ser mais forte, mais leve por dentro, menos sensível. Só que a verdade é que ninguém se acostuma a ser diminuída todos os dias. Aos poucos, fui deixando de sair com amigas, recusando convites de família, evitando eventos simples como almoços, aniversários e reuniões. Sempre existia um medo de que ele comentasse algo em público, de que fizesse piada com o meu prato, com o meu jeito de sentar, com o espaço que meu corpo ocupava. Eu não tinha vergonha de mim, eu tinha vergonha da forma como ele me transformava diante dos outros. Dentro de casa, o silêncio era pesado. Ele não gritava, não quebrava coisas, não levantava a mão, ele só usava palavras. E palavras, quando repetidas, viram certezas. Durante muito tempo, eu acreditei que talvez ele estivesse certo, que eu tinha deixado de ser interessante, que eu tinha relaxado, que eu precisava me esforçar mais para merecer carinho, desejo e respeito. O que ninguém vê quando uma mulher começa a desaparecer é que isso não acontece de repente, é um processo lento. Primeiro você deixa de usar uma roupa que gosta, depois para de se arrumar para sair. Em seguida, começa a se calar quando algo machuca, até que um dia percebe que a sua própria voz parece estranha dentro da sua garganta. Eu me tornei especialista em sorrir desconfortável, em mudar de assunto, em engolir choro, e ainda assim continuava tentando salvar um relacionamento que já não me salvava. O que mais me doía não era o fato de ter engordado, era perceber que o homem que dizia me amar se sentia confortável em me ferir e ainda chamar isso de humor. Ele não enxergava minhas lágrimas, ele enxergava palco, plateia, reação. Eu só não sabia naquele momento que cada humilhação pública, cada postagem ofensiva, cada comentário atravessado estava, sem que ele percebesse, construindo dentro de mim algo que ele jamais conseguiria controlar. Coragem. Esta não é uma história sobre emagrecimento, é uma história sobre limites, sobre uma mulher que aprendeu, do jeito mais doloroso, que ninguém tem o direito de transformar o corpo de outra pessoa em espetáculo. E que a verdadeira transformação começa exatamente quando a gente decide parar de aceitar migalhas de respeito. Eduardo sempre foi vaidoso. Academia, roupas caras, aparência impecável. Eu admirava isso. No começo, ele me elogiava, dizia que eu era linda do meu jeito, até eu deixar de ser. A primeira vez que ele me chamou de baleia foi dentro de casa. Amor, cuidado para não afundar o sofá. Ele riu. Eu ri. Mas naquela noite chorei no banheiro, sentada no chão, tentando entender em que momento meu corpo deixou de ser casa e virou problema. Depois disso, vieram os apelidos: baleia, foca, tanque.
sempre disfarçados de brincadeira. Você é muito sensível, Laura. Sensível. Essa palavra virou a arma favorita dele. No almoço de família, na frente dos amigos, Eduardo começou a comentar o que eu colocava no prato. Vai repetir de novo? As pessoas riam, constrangidas. Eu parava de comer. Em casa, ele dizia: se você se cuidasse, eu ainda teria orgulho de andar com você. Essa frase me quebrou. Orgulho. Passei a evitar espelhos, passei a escolher roupas largas, passei a não aparecer nas fotos, passei a existir em pedaços. E o pior, passei a acreditar que a culpa era minha. Ela ainda tentou se convencer de que aquilo era apenas uma fase ruim, que o estresse dele, os problemas no trabalho e a rotina cansativa tinham transformado o homem por quem ela um dia se apaixonara em alguém mais impaciente, mais ríspido. Mas no fundo, Ana sabia que não era só isso. Naquela mesma semana, durante um almoço com colegas de trabalho dele, o comentário veio alto demais para ser ignorado. Cuidado com a sobremesa, hein? Do jeito que você anda, vai acabar precisando de 2 cabeiras. Ele riu. O silêncio na mesa foi imediato. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras riram, constrangidas. Ana sentiu o rosto queimar, o coração disparar, mas como sempre fazia, engoliu o choro e sorriu de forma automática. Por dentro, porém, algo começava a rachar. Na volta para casa, ela tentou falar. Você percebeu como falou comigo na frente de todo mundo? Ele nem tirou os olhos da rua. Ah, para! Você está sensível demais. É só brincadeira. Brincadeira. Era assim que ele chamava as pequenas facadas diárias, as piadas sobre a roupa não servir mais, os comentários sobre o espelho, as comparações com mulheres magras que apareciam na televisão. Ana passou a evitar encontros sociais. Inventava dor de cabeça, cansaço, reuniões imaginárias. Preferia ficar em casa, a se sentir um espetáculo silencioso, observado e julgado. Mas ele não se contentava mais em humilhá-la em espaços privados. Certa noite, publicou uma foto dela nas redes sociais, sentada no sofá, usando uma roupa larga. A legenda veio como um golpe. Minha baleia particular. Alguém aceita trocar por uma versão fitness? O celular de Ana não parava de vibrar. Algumas mensagens de apoio, outras cheias de risadas e emojis. Ela desligou o aparelho e ficou imóvel, encarando a parede da sala. Foi ali, sozinha, com o coração em pedaços e a dignidade esmagada, que pela primeira vez não pensou em agradar, em justificar, em se explicar. Pensou apenas em sobreviver, e sem saber exatamente como ainda, em se reconstruir. O dia em que ele me expôs de verdade aconteceu num churrasco da empresa. Eu não queria ir, ele insistiu. Vai ser bom para você sair um pouco. Vestia um vestido simples, me arrumei. Tentei me sentir bonita. No meio da conversa, alguém comentou sobre corrida de rua. Eduardo riu alto. Laura correr só se for atrás do carrinho de comida. O silêncio caiu sobre a mesa. Antes que eu pudesse reagir, ele completou. Com esse tamanho, só se for competição de baleia. As risadas foram tímidas, mas suficientes. Meu rosto queimava, meu estômago embrulhou. Eu levantei para ir ao banheiro. Ouvi ele dizer atrás de mim: drama, sempre drama. No espelho do banheiro, eu me vi pequena, mas pela primeira vez, algo diferente surgiu no meio da dor. Vergonha não, raiva. Raiva limpa, raiva lúcida. Naquela noite, deitada ao lado dele, sem conseguir dormir, eu entendi algo que mudou tudo. Eu não precisava emagrecer para ser amada. Eu precisava parar de aceitar ser humilhada. Naquela semana, eu passei a enxergar a cidade como um grande palco de julgamento. Cada vitrine refletia não apenas o meu corpo, mas a versão distorcida que ele espalhava sobre mim. No trabalho, eu sentia os olhares curiosos depois dos comentários que ele fazia nas redes sociais.
sempre em tom de piada, sempre me chamando de exagerada, descuidada, desleixada. Ele havia publicado uma foto minha sem autorização, sentada em um restaurante, com a legenda: "Quando o amor engorda mais que o cardápio". Em poucos minutos, surgiram risadas, emojis e comentários constrangedores. Aquilo não era brincadeira, era exposição. No mesmo dia, durante o almoço com colegas, ouvi meu nome sendo citado em outra mesa. Não precisei ouvir as palavras completas, bastou perceber o riso contido para entender que a humilhação já não era apenas dentro de casa. Quando cheguei, ele me recebeu com um sorriso de superioridade. "Você precisa aprender a rir de si mesma, está muito sensível, parece uma baleia ferida". A palavra caiu sobre mim como um peso impossível de ignorar. Naquela noite, eu chorei como há muito tempo não chorava. Mas diferente das outras vezes, algo mudou. Não era mais tristeza, era vergonha transformando-se lentamente em decisão. Diante do espelho, eu não vi apenas um corpo machucado. Vi uma mulher cansada de pedir respeito a quem se alimentava da minha dor. Foi ali que comecei, em silêncio. Não para agradá-lo, não para provar nada a ninguém, mas para recuperar um espaço que eu havia perdido, dentro de mim. Pesquisei profissionais, marquei consultas, procurei ajuda emocional antes mesmo de pensar em qualquer mudança física. Pela primeira vez, eu entendi que a transformação não começaria na balança, nem na academia, nem na roupa. Ela começaria no limite. E enquanto ele continuava a me usar como motivo de piada, eu passava a usar cada palavra dele como combustível. Ele não percebeu, mas naquele exato momento, a mulher que ele tentava destruir começava discretamente a se reconstruir. Minha mudança não começou no corpo, começou na cabeça. Eu procurei ajuda, terapia. Voltei a estudar, resgatei sonhos antigos. Passei a caminhar todos os dias, não para caber em roupas, mas para caber em mim. Troquei comida por cuidado, troquei culpa por responsabilidade emocional, troquei silêncio por limites. Eduardo não percebeu no início, ou percebeu e subestimou. Quando eu comecei a dizer não, quando parei de justificar tudo, quando parei de pedir desculpas por existir. Ele comentou: "Você está estranha?" Eu sorri. Estou acordada. Aos poucos, o peso foi embora, mas não só o da balança, o peso da dependência, o peso da aprovação, o peso de tentar agradar alguém que precisava me diminuir para se sentir grande. Comecei a trabalhar com eventos corporativos, cresci, fiz contatos, ganhei visibilidade. E sem perceber, construí algo que ele jamais esperava, uma nova versão de mim. A partir daquele dia, algo silencioso começou a se reorganizar dentro de mim. Não era raiva, era decisão. Eu já tinha passado tempo demais tentando caber no olhar cruel de alguém que só se sentia grande quando me diminuía. Passei a acordar mais cedo, não para agradar ninguém, mas para me reencontrar. No começo, meu corpo reclamava, as pernas pesavam, a respiração falhava e a vergonha ainda me acompanhava como uma sombra. Mas a cada passo, eu sentia que não estava apenas mudando por fora, eu estava reconstruindo algo que ele tentou apagar. Procurei ajuda profissional, uma nutricionista que não falava em castigo, mas em cuidado. Uma terapeuta que não perguntava apenas sobre meu peso, mas sobre minha história, minhas feridas e os anos de silenciamento emocional que eu carregava. Pela primeira vez, alguém me ouviu, sem tentar me consertar. Enquanto isso, ele continuava. As brincadeiras não cessaram. Pelo contrário, em um encontro com amigos, fez questão de contar que eu estava em um projeto fitness e completou rindo que o projeto estava atrasado há anos. Ninguém riu como ele. Alguns desviaram o olhar, outros fingiram não perceber, e eu permaneci sentada, em silêncio, mas diferente.
porque agora eu sabia exatamente o que estava fazendo. Criei uma rotina que ele não conhecia. Saía dizendo que precisava resolver coisas simples, quando na verdade ia treinar, caminhar, conversar comigo mesma. Voltei a comprar roupas que me representavam, não que encobriam meu corpo. Passei a cuidar da minha imagem não para provar algo a ele, mas para lembrar a mim mesma de quem eu ainda era. Meses se passaram, as mudanças começaram a aparecer, e não apenas na balança. Minha postura mudou, meu olhar deixou de pedir aprovação, meu riso voltou a ser leve. Ele percebeu. Você tá diferente, comentou certa noite desconfiado. Eu apenas respondi: estou, mas não expliquei. Naquele período, recebi um convite que mudaria tudo. Um grande evento corporativo da empresa em que eu trabalhava, com parceiros, imprensa e convidados importantes. Um evento em que ele também estaria presente, porque sua empresa era patrocinadora. Quando li o e-mail, minhas mãos tremeram. Não de medo, de certeza. Eu não estava me preparando apenas para aparecer. Eu estava me preparando para me libertar. E sem que ele imaginasse, aquele seria o primeiro lugar em que ele me veria exatamente como eu havia me tornado, inteira, forte e inalcançável. Meses depois, fui convidada para um grande evento empresarial da cidade. Era o tipo de evento que Eduardo sempre sonhou em frequentar. Eu não contei. Cheguei sozinha, vestido elegante, maquiagem leve, postura firme, não para provocar, para me honrar. Quando subi ao palco para apresentar o projeto que eu liderava, senti algo que nunca havia sentido ao lado dele. Orgulho, mas de mim. No meio da plateia, vi o rosto de Eduardo, confuso, incrédulo, pequeno. Depois da apresentação, ele se aproximou. Laura, você está incrível! Eu agradeci, sem emoção, sem tremor, sem esperança. A gente precisa conversar. Não precisamos, respondi. Ele engoliu seco. Eu errei. Pela primeira vez, vi desespero no olhar dele. Você não engordou só no corpo. Eu engordei no orgulho. Eu não ri, não me vinguei, não humilhei. Apenas disse: eu não me transformei para você se arrepender. Eu me transformei para nunca mais aceitar ser diminuída. Ele pediu para voltar, implorou. Ali, naquele salão onde eu era respeitada e onde ele era apenas alguém do passado. O salão estava tomado por luzes quentes, painéis gigantes e pessoas importantes circulando com taças nas mãos. Eu caminhei devagar, sentindo o tecido do vestido acompanhar meus passos com leveza. Não era apenas elegância, era presença. Quando entrei, senti os olhares se voltarem para mim. Alguns demoraram a reconhecer, outros apenas se levantaram, por educação. Mas houve um olhar que me encontrou de imediato, o dele. O choque atravessou seu rosto sem qualquer filtro. A boca entreabriu, o corpo ficou rígido. Por alguns segundos, ele simplesmente não conseguiu disfarçar. Eu não era mais a mulher que ele apresentava como piada. Eu não era mais a mulher que ele escondia atrás de comentários cruéis. Eu era alguém que não cabia mais na narrativa que ele construiu. Enquanto eu cumprimentava colegas e parceiros, percebia sua tentativa desesperada de se aproximar. Ele atravessava grupos, interrompia conversas, fingia naturalidade, mas ninguém ignorava a mudança. Você está incrível, ele disse finalmente quando conseguiu me alcançar. A palavra saiu fraca. Obrigada, respondi, sem parar. Ele tocou levemente meu braço. A gente precisa conversar. Eu o encarei pela primeira vez naquela noite. Não precisamos mais. Ele engoliu seco. Eu errei, mas você precisa entender que eu estava confuso, pressionado. A velha discutiva. Você nunca esteve confuso, respondi com calma. Você sempre soube exatamente o que estava fazendo. Ele respirou fundo. Eu sinto sua falta. Foi ali, no meio do salão.
entre pessoas importantes, que ele baixou a voz e deixou a máscara cair. Me dá outra chance, por favor. Aquele homem que me chamava de baleia, aquele homem que ria do meu corpo, aquele homem que me diminuía para se sentir grande, agora implorava. Eu senti pena, mas não recuei. Você sente falta da mulher que aceitava ser humilhada, eu disse. Eu também sinto falta dela. Ele franziu a testa. Como assim? Ela não existe mais. Deixei aquelas palavras no ar como uma sentença silenciosa e caminhei. Sem pressa, sem olhar para trás. Porque naquele evento não foi o meu corpo que se transformou, foi a minha posição no mundo. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo apenas um corpo menor. Vejo uma mulher maior. Maior em consciência, maior em escolhas, maior em amor próprio. Aprendi que humilhação disfarçada de brincadeira também é violência, que rir para sobreviver não é felicidade, que engordar não me fez menos mulher, mas aceitar migalhas quase me fez esquecer quem eu era. O homem que me chamou de baleia me ensinou sem querer a nadar para longe do naufrágio. Hoje eu não corro atrás de aprovação, eu caminho ao lado da minha dignidade. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder novas histórias. Me diga nos comentários, você já precisou se reinventar depois de ser humilhada por alguém que dizia te amar?